E no dia 28 de agosto, a Itália foi surpreendida por um escândalo que rapidamente ganhou repercussão internacional. Um site pornográfico chamado Fica.eu divulgou imagens manipuladas de mulheres famosas. Entre elas, a primeira-ministra Giorgia Meloni, sua irmã Ariana, a líder de oposição Elly Schlein e outras figuras políticas de destaque. As fotos criadas digitalmente mostravam essas mulheres em situações sexuais explícitas, acompanhadas de legendas vulgares e misóginas. A revelação causou indignação generalizada não apenas no meio político, mas na sociedade em geral, levando ao fechamento imediato do site e o início das investigações. Antes de falarmos sobre esse assunto sério, já te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Se você quiser apoiar o Lenguamare, é possível tornar-se membro com conteúdo esclusivo. Non avrei mai voluto registrare questo video, ma purtroppo da poco ho scoperto di essere vittima anch'io di un sito pornografico frequentato da migliaia di uomini, dove sono state caricate anche centinaia di mie foto a partire dal 2014, foto che sono state modificate e poi date in pasto a questi animali che le hanno commentate con frasi oscene, cariche di violenza e di brutalità, frasi ovviamente irripetibili. O Fica.eu era um site adulto criado em 2005, o qual ao longo dos anos reuniu cerca de 200 mil assinantes. A dinâmica desse site era simples, mas profundamente ofensiva. Eram manipuladas digitalmente e transformadas em montagens de caráter pornográfico. Além das imagens, que já eram ofensivas por si só, os membros dessa comunidade produziam comentários degradantes. Comentários que reduziam essas figuras públicas a objetos de humilhação sexual. O nome do site, Fica com PH, era uma referência à genitália feminina em italiano, algo que, é óbvio, já deixava claro o tom que caracterizava o espaço. Apesar desse site já existir há 20 anos, foi somente agora, depois da inclusão de mulheres públicas envolvidas na política de alto escalão, é que a plataforma chamou a atenção do governo e das autoridades. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi uma das primeiras a reagir. Visivelmente indignada, declarou-se enjoada com a situação. Ela ainda manifestou solidariedade para com todas as mulheres que já tiveram sua dignidade violada. Para Meloni, o episódio é desolador, pois demonstra que, mesmo em 2025, ainda é considerado aceitável pisotear a intimidade e a honra de mulheres por meio de ataques sexistas e vulgares. Sua fala teve grande repercussão na mídia e reacendeu o debate sobre misoginia digital. Meloni já havia se envolvido em outros casos semelhantes. No ano de 2024, por exemplo, ela já havia processado pai e um filho por terem criado um vídeo dela deepfake. Esse vídeo, na ocasião, também tinha conteúdo pornográfico. E naquele momento ela pediu uma indenização de 100 mil euros. Valor que a Giorgia Meloni havia afirmado que seria destinado a uma instituição de apoio a vítimas de violência. Esse histórico tornou a sua reação ainda mais contundente. E antes de prosseguirmos, apenas uma pausa. Se você tem cidadania italiana ou alguma outra portuguesa, espanhola, alguma cidadania europeia, você pode reconhecê-la através da Alma Cidadania. Entre em contato com eles, diz que chegou até eles por meio do canal Lenguamare e você vai ter um bom desconto no seu processo. E não foi apenas Meloni a se manifestar. A eurodeputada Alessandra Moretti, também alvo das montagens, denunciou o caso formalmente à polícia italiana, exigindo responsabilização dos responsáveis. A ex-deputada Alessia Morani, outra vítima, declarou que os comentários feitos sobre ela eram inacessíveis e obscenos, afirmando que se tratava de uma agressão direta contra sua dignidade como mulher. Já a líder do Partido Democrático, Elly Schlein, também envolvida no caso, apontou que esse tipo de violência digital não é um ataque individual, mas sim uma forma de intimidar todas as mulheres que atuam na vida pública. Essas reações coletivas deram força ao movimento político. Essas reações de todos os lados deram força para que o site fosse retirado do ar. Diante da repercussão negativa e da pressão crescente, os administradores do Fica.eu anunciaram o encerramento da plataforma, justificando o fechamento com argumentos vagos sobre o uso indevido e comportamentos tóxicos por parte dos usuários. O motivo real, no entanto, foi o escândalo político gerado pela denúncia. Paralelamente, a polícia italiana iniciou investigações não apenas para descobrir quem são os administradores do site,
site, mas também os usuários que publicam e compartilham esse tipo de conteúdo, levantando assim a possibilidade de vários processos criminais. O caso rendeu debates fundamentais na Itália e em toda a União Europeia. Desde 2019, a Itália tem uma lei que prevê até 6 anos de prisão para pessoas que difundem imagens sexualmente explícitas sem consentimento, prática conhecida como revenge porn. Essa lei foi aprovada justamente para combater a crescente onda de exposição íntima de mulheres na internet. Mas episódios como esse demonstram que a lei ainda encontra bastante dificuldade diante a velocidade e a propagação dos meios digitais. Além disso, a popularização de ferramentas de inteligência artificial capazes de criar montagens ultra realistas, os chamados deepfakes, ampliou de maneira alarmante a escala desse tipo de violência. O episódio também trouxe à tona casos paralelos. Apenas uma semana antes, uma página no Facebook que trocava fotos íntimas de mulheres sem consentimento havia sido denunciada e derrubada. A página se chamava Mia Moglie, que significa minha esposa em italiano. Esses casos nos mostram que esse tipo de coisa não se trata de incidentes isolados. E de fato, essa prática tem consequências sérias. Além de destruir reputações, pode afetar carreiras políticas, profissionais e até a vida pessoal das vítimas, sem falar nos impactos emocionais e psicológicos. E falando em reputação, se você é profissional liberal, político ou empresário, é claro que a sua imagem conta e é por isso que eu indico a Aristocrática Marketing. Eles vão dar o posicionamento que você merece para sua marca e para sua imagem. Já no plano político, o escândalo gerou uma rara união entre rivais. Tanto mulheres da base do governo e aquelas da oposição se manifestaram em conjunto, condenando, é claro, os ataques e defendendo maior proteção às vítimas. Martina Semenzato, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Feminicídios, afirmou que o uso de imagens não consensuais nos horroriza. O Fórum FICA, que estava online há cerca de 20 anos, na verdade não estava hospedado em servidores italianos. Como o site é cercado de sigilo, não está disponível informações sobre os proprietários e nem equipe técnica. E você, o que acha? Me deixa aqui nos comentários. Acredita que os políticos vão acabar utilizando isso de modo pessoal? Ou seja, ao invés de realmente conter os abusos na internet, eles vão aproveitar para calar a opinião dos adversários políticos? Será o que vai acontecer? Me deixa aqui nos comentários. Lembrando que se você tem origem vêneta, eu te convido a estudar a língua vêneta comigo, língua dos nossos imigrantes. Também tem, é claro, curso de italiano, inglês, latim e bergamasco. E algo que pode estar ligado a isso, a falta de ética e moral na sociedade, é o desaparecimento da religião. Se você quiser saber mais sobre isso, como os europeus estão se tornando cada vez menos religiosos, então eu te convido para assistir esse vídeo aqui.